Hoje, no dia de terapia, eu gostaria de falar sobre um tema que chocou muita gente, né? Me deixou particularmente muito emocionada, muito chocada, que foi o assassinato do menino Rafael na cidade de Planalto. Quando uma mãe comete esse tipo de crime, bom, nós nos perguntamos, né, que mundo a gente vive, que sociedade que a gente está vivendo, o que está acontecendo, de certa forma. O que passa dentro da cabeça de uma pessoa, de uma mãe, que deveria proteger o seu filho, a ter toda essa frieza e poder cometer um ato como este. E se nós olharmos a história da mãe e o filho, né, que os professores contam, que os vizinhos contam, que os familiares contam, que a criança era muito apegada a ela, que ela era muito boa para a criança, participava das questões escolares, estavam sempre juntos, um menino bem cuidado, não tinha caso de violência doméstica, e de repente nós nos deparamos com esse tipo de situação. Como que a gente vai analisar uma mente dessas? E até como psicóloga eu digo para vocês que é muito difícil. Primeiramente, difícil aceitar, difícil entender e difícil tentar achar um motivo que possa justificar uma atitude tão insana quanto essa. Então eu coloco sempre num primeiro momento, né, o desvio de caráter, que enquanto a pessoa tem um transtorno mental, ela pode ser tratada e muitas vezes, quando ela tem um transtorno mental grave, severo, persistente, ela pode ser acometida de surtos, como ela é acometida de surtos por diversas vezes, e dentro desses surtos ela faz atitudes impensadas e trágicas, né? Ela comete atos que jamais em sã consciência ela cometeria, ou seja, não são atos premeditados. Acontece porque a pessoa não está no seu juízo perfeito e de alguma forma esse cérebro se descompensou ao ponto dela cometer então atitudes e atos insanos. Mas nós aqui estamos falando de uma pessoa que aparentemente relativamente normal, que não vinha com nenhum processo de transtorno mental e de repente então faz essa atrocidade, essa barbaridade, e ela não é a única. Coloco, né, pontos chaves: desvio de caráter, psicopatia, né? E para isso, para desvio de caráter e para psicopatias severas, não tem tratamento, não tem cura, né? Então, fica-se meio à mercê socialmente de pessoas que, na aparência, elas são uma coisa e, no entanto, o seu mundo interno é completamente diferente daquilo que a gente percebe convivendo com aquela pessoa. Então, socialmente falando, a gente vive uma fragilidade muito grande porque não consegue conhecer as pessoas. E essas pessoas, elas podem cometer um ato insano, um ato trágico e frio, de uma forma fria, né? Então, fica hoje o meu registro a respeito dessa situação. Um crime como este, ou um feminicídio, ou um qualquer outro tipo de crime, depois que foi feito, não tem como a gente voltar. E aí são vidas perdidas, são famílias traumatizadas, com perdas terríveis que muitas vezes passam uma vida inteira e elas não conseguem se recuperar. Então as redes de proteção, principalmente em relação à criança, precisa funcionar cada vez mais e cada vez melhor. Precisamos sempre estar atentos para que vidas possam ser salvas.